Abra comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 7. Eu vou deixar aqui o celular no modo avião e nós ouviremos a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Todos comigo, 10, vamos lá? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, aqui está o teu servo, fraco diante de ti. Ó Pai, pequeno, com saúde frágil, mas Senhor, o apóstolo Paulo diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aqui está a tua igreja fraca, não tem força em si mesma, nunca pôde conquistar a sua redenção e carece da graça do Senhor para sustentá-la, guardá-la em fidelidade e perdoá-la de todos os seus pecados durante todos os dias da sua existência. Ser propício a nós pecadores, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Enquanto ouvimos a pregação, Pai, dá glória ao teu nome, dá glória ao teu Filho, glorifica o teu Espírito, ó Deus. Que essa manhã seja uma manhã de encontro vivo e pessoal contigo. Que a tua palavra aqueça os nossos corações. Que nossas vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo Senhor. Que nós entendamos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos ama, tanto no dia bom como no dia mau. E que o Senhor está cuidando de nós todos os dias da nossa existência. Então, Senhor, seja propício a nós, pecadores, que essa enfermidade não atrapalhe a pregação da tua palavra nessa manhã, mas que o teu povo ouça a voz do Espírito que fala na Escritura. Ó Deus, e que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós contamos com o teu perdão e tua graça, orando em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Nessa semana, queridos irmãos e irmãs, eu recebi o telefonema de um jovem pastor, cujo coração estava tremendamente entristecido, porque na igreja em que pastoreia, faleceu um membro, um homem jovem de 40 anos de idade, com um infarto fulminante. Aquele homem, pai de família, deixa esposa e filhos pequenos, e aquele jovem pastor que está no seu primeiro ano de ministério, compartilhava comigo, dizendo: pastor, esse negócio de ser pastor dói, pastor. Quando eu vi aquela esposa desesperada, sem marido, tendo que criar filhos sozinha, um homem tão jovem, num infarto tão fulminante, e eu não sei qual é o desígnio de Deus, o meu coração como pastor está sofrendo. Quando aquele jovem pastor me fez essa declaração, eu lembrei de uma frase do reverendo John Milton, pastor na Inglaterra, que outrora havia sido traficante de escravos, e se converteu e compôs aquele hino maravilhoso: sublime graça do Senhor. John Newton diz que ministério é tristeza cheia de alegria. Mas, amados irmãos e irmãs, todos nós que vivemos deste lado de cá do céu, não só o jovem pastor que chorava ao telefone comigo, nem somente o reverendo John Newton, todos nós que vivemos deste lado de cá do céu, um dia ou outro vamos nos encontrar com a perda, com a dor, com a frustração, com a morte, com a angústia, com a traição, com a separação. Todos nós, por causa do fruto do pecado, nós, amados irmãos, enfrentamos neste mundo o grande sofrimento. O autor desta carta foi um homem que sofreu tremendamente por causa do nome do Senhor Jesus. Foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágio, foi preso mais de uma vez e no final da sua vida foi decapitado em Roma pelo mandato do imperador Nero.
Paulo, amados irmãos, o autor desta carta, foi alguém que sofreu muito por causa do nome de Jesus. E ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja de gente murmuradora, uma igreja de gente rebelde, uma igreja de pessoas que não aceitavam o ministério do apóstolo que se dirigiu a eles para plantar aquela igreja. Eles preferiam acreditar em falsos mestres, ou pessoas que massageavam os seus egos e não confrontavam os seus pecados. E Paulo escreve essa carta, essa última carta a Corinto, para reforçar a eles, mostrando que ele era um verdadeiro apóstolo, que ele era um ministro fiel de Cristo Jesus, e que eles então deveriam receber o seu ministério e aceitar a palavra de Deus que ele estava dirigindo àquela igreja. E quando Paulo vai argumentando com eles, dizendo para eles que ele é um verdadeiro apóstolo, ele diz que eles o levam quase à loucura para defender o seu apostolado, e ele nos conta no capítulo 12, que 14 anos antes que ele escrevesse esse texto, ele teve uma experiência. Ele diz que houve um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse, não sei se foi no corpo ou não sei se foi fora do corpo. Ele está falando de si mesmo, o Senhor lhe deu a bênção de ir até o terceiro céu. Veja bem que o céu, o primeiro céu, é o céu que nós vemos na atmosfera. O segundo céu é o espaço. O terceiro céu é o céu de Deus, que você só chega lá pela fé em Cristo Jesus. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz para nós que ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas que não são lícitas referir ao homem. Somente Paulo e João tiveram essa experiência, amados irmãos. Paulo vai usar aqui a palavra para essa experiência, para dizer que ele teve revelações. E a palavra grega usada para revelações é apocalipse. Somente Paulo e João tiveram uma visão de Apocalipse, do fim dos tempos, da glória, de como seria o céu de Deus. E Paulo então está dizendo para ele, vocês não me respeitam como apóstolo, mas Deus me deu a bênção de ter essa experiência, para confirmar o meu ministério, o meu apostolado. Mas logo em seguida, depois de ter essa experiência maravilhosa, de ver a Jesus Cristo no céu, na glória, e ver tudo que nós desejamos e esperamos receber ali, Deus visita Paulo com um terrível sofrimento, para que ele não se ache melhor do que ninguém. Ele diz no texto que foi-lhe posto um espinho na carne. Muitas vezes você lê esse texto pensando naquele espinho lá, quando você vai tirar uma rosa, e o espinho fura seu dedo e dá aquela dorzinha. Ai, que sangrou, hein? Você até chupa o dedo assim, né? Que coisa terrível, né? Sangrou meu dedo e tal. Mas o texto não está falando disso, não. A palavra usada para espinho no grego, irmão, significa estaca. Paulo está sofrendo muito. Imagine, querido irmão, que você tem uma estaca desse tamanho, pontiaguda, enfiada nas suas costas, ou na sua barriga, ou na sua perna, ou no seu braço. É uma dor excruciante, amados irmãos e irmãs. Ele está sofrendo muito. Nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Há diversas teorias. Alguns acreditam, Calvino, por exemplo, acreditava que eram as tentações que Paulo tinha. Lutero já achava, amados irmãos, que eram as perseguições que os judeus infligiam a ele. Outros achavam que eram as convulsões e a epilepsia que Paulo provavelmente tinha. Outros achavam que era a sua enfermidade nos olhos. Paulo tinha uma terrível enfermidade nos olhos, mas o texto, no seu contexto, não nos diz o que é. Então eu não me aventuro a dizer o que é, já que o texto não diz o que é. Mas o fato é que Paulo tem uma estaca fincada na sua carne, e ele está sofrendo muito. E ele vai pedir ao Senhor para libertá-lo. E nesse texto aqui, Deus usa o apóstolo Paulo para nos mostrar os propósitos do sofrimento. Os propósitos do sofrimento. Eu não sei se você está sofrendo hoje. Eu não sei se você sofreu no ano passado. Todos nós sofremos muito na pandemia. Todos nós, como igreja, sofremos terrivelmente quando fomos arrancados do nosso templo e fomos recebidos aqui, porque fomos tirados do nosso lugar. Eu não sei se você está passando por alguma grande enfermidade. Eu não sei se você enfrentou a morte na sua família nesse último tempo. Eu não sei se você é objeto de traição ou se você se sente só. Mas a Bíblia diz que todos nós vamos sofrer aflições deste mundo. E o texto então nos apresenta aqui os propósitos do sofrimento. Pastor, quais são os propósitos do sofrimento?
O primeiro propósito do sofrimento que o texto nos apresenta é a humildade. Primeiro propósito do sofrimento é a humildade. Vamos ler versículo 7, irmãos e irmãs, todos juntos, vamos lá? Eu começo e vocês continuam. E para que não me ensoberbecesse, vamos lá comigo, vamos lá? E para que não me ensoberbecesse vocês. As palavras gregas aqui, irmãos, elas têm uma tradução maravilhosa. Quando Paulo diz então que Deus colocou o espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. A ideia dessa palavra ensoberbecesse significa literalmente inflar-se, ficar inchado, cheio de ar, airoso, soberbo, achando que era alguma coisa. E ele diz para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. A palavra grandeza no grego aqui é hiperbole. De onde vem a nossa figura de linguagem hipérbole, que é uma exageração. Então, a revelação que Paulo teve foi exageradamente gloriosa. É isso que ele está dizendo para mim e para você. E para que eu não me engrandecesse, soberbecesse, me inflasse com a exagerada revelação. A palavra revelação é Apocalipse. Com as visões de Apocalipse que eu tive, foi-me posto uma estaca na carne. Paulo teve uma experiência gloriosa, para que ele não fique inflado diante de tão grande hipérbole da glória de Deus em sua vida. Deus colocou uma estaca na carne dele. E ele diz que essa estaca na carne é mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Você olha a palavra aqui, esbofetear, você acha que Paulo levanta de manhã e fala assim, o espinho, né? Vamos lá, Paulo, bom dia. Pá, 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 pá. Na hora do almoço, pá, 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 pá. Na hora do jantar, pá, 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 pá. Mas a palavra que aqui é traduzida como esbofetear, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é esmurrar. E levar bofetada não é bom, mas imagina levar, pá, uma pancada na face, um murro na cara. E é impressionante que ele diz que é mensageiro de Satanás. Pastor, peraí, como é que é isso? Deus, amados irmãos, quando quer, usa até o diabo para cumprir os propósitos dele. A doutrina da providência, no assunto do concurso, nos ensina que Deus usa os atos bons e maus, de homens e anjos bons e maus, para cumprir os seus propósitos. Deus permitiu que Satanás infligisse aquele sofrimento a Paulo. Satanás não queria o fruto que Paulo vai ter, porque Satanás queria mesmo é que Paulo se tornasse um soberbo. Mas o Senhor colocou aquela estaca na carne de Paulo, que era um mensageiro de Satanás, para esmurrar Paulo. Paulo, bom dia. Pá! Pancada na cara. Na hora do almoço, pá, 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 pá. Paulo vivia nocauteado o tempo inteiro. Alguns dias atrás eu ouvi uma frase de Ari Veloso, o homem de Deus já está na glória, pastor muito usado pelo Senhor, que ele dizia que pastorear em São Paulo é como lutar num ringue de boxe. Você entra lá, pá, 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 leva um monte de porrada, depois senta, descansa um pouquinho, depois vai lá, pá, 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 pá. É mais ou menos isso aqui. Paulo diz que você está enfrentando, talvez ali, uma pancada para humilhar você. E Deus muitas vezes permite que o diabo nos ataque, para nos humilhar, mas preste atenção, o diabo nunca surpreende a Deus. O diabo não foge do controle de Deus. É como dizia Martinho Lutero, o diabo é o cachorro na corrente de Deus. Quando Deus diz para ele, pega Rex, ele sai. Mas quando o Senhor diz para ele, deita capeta, ele sai para deitar. Você não precisa ter medo do diabo. Deus é soberano. E se você está enfrentando uma luta, é uma luta de um soberano Deus que te ama e quer quebrantar o seu coração. Paulo diz que tudo isso Deus fez. Ele diz aqui, a fim de que me não exalte. A fim de que eu não fique inflado, que eu me ache alguma coisa. O primeiro propósito do sofrimento é a humildade. Você tem um coração quebrantado e humilde? Todo ser humano, irmãos, naturalmente é soberbo.
E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. O Senhor Jesus nos diz em Lucas 18 que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Nosso presbítero Ernesto leu no momento de contrição aqui, 1 de Pedro 5,6, que diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que nos humilhar, nós temos que reconhecer o nosso pecado, nós temos que reconhecer as nossas falhas, nós temos que reconhecer que nós não somos donos da nossa vida, que Deus não tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que nós achamos certos. Nós temos que nos humilhar. Algumas vezes nossos planos serão frustrados, nossos projetos não serão realizados, nossos desejos não serão experimentados, mas nós temos um Deus que nos ama, que deu Cristo na cruz para nos salvar. Então, se você está sofrendo, entenda que Deus está te visitando com sofrimento para fazer de você alguém humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O seu Senhor, o Rei da Glória, era humilde, e Ele deu a vida na cruz por você. Certa vez perguntaram ao grande Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos do Ocidente, grande professor de oratória, que depois se tornou um precioso pastor e teólogo da Igreja de Cristo. Perguntaram para Agostinho, como professor de retórica que ele era, quais são as primeiras regras, os principais rudimentos de uma boa oratória, de uma boa retórica, de um bom discurso. E ele disse, em primeiro lugar, elocução, ou pronunciação correta. Em segundo lugar, ele disse elocução. Terceira característica para uma excelente oratória, elocução. Depois perguntaram para ele quais são então os principais rudimentos para uma vida cristã abençoada. Ele disse, em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. Você tem um coração quebrantado e humilde? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que Deus te dê um coração quebrantado, amém, meu irmão? Se você tem sido um soberbo, arrependa-se nessa manhã. Diga a Deus, eu quero andar com Jesus. Eu quero andar tanto com Ele, que eu quero ser alguém manso e humilde. Eu recomendo a você que leia um livro maravilhoso chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, do reverendo Boanerges Ribeiro. Esse livro conta a história de Sadhu Sundar Singh, que foi um jovem que no início do século XX era indiano e converteu-se a Cristo e foi perseguido por sua família. E ele vestia a roupa dos sadhus, que eram os mestres da religião indiana, mas ele saía pregando o evangelho. Ele pregou na Índia, no Punjab, entrou no Tibete, e algumas vezes ele caminhava descalço e as pegadas de sangue ficavam no chão. No Tibete, ele ficou dentro de uma cisterna vários dias. Uma vez ele tentou jejuar 40 dias, quase morreu. Mas era um homem tremendamente usado por Deus na pregação do evangelho e para ganhar almas. Sadhu Sundar Singh foi tão usado no seu país que trouxeram Sundar Singh na Inglaterra, para que ele pregasse a palavra e impactasse. E quando as pessoas olhavam para a sua vestimenta, mas viam a sua piedade, elas detectavam que aquele homem era um homem parecido com Jesus. A doçura de Jesus se percebia nele. Ele era manso e humilde de coração. E certa vez ele foi então visitar uma família em Londres, numa casa de pessoas elitizadas, e toda a elite ali na sala, sentada para conversar com ele, e ele de repente saiu da sala, deixou aquelas pessoas importantes e foi para outra sala, onde estavam as crianças. E ali sentado no chão, ficou brincando com elas e contando as histórias da palavra de Deus. E de repente ele teve que ir embora e nem se despediu das crianças. E quando uma criancinha entrou, falou assim, mamãe, onde está Jesus?
Ele estava aqui na sala e nem se despediu de nós. Você é tão quebrantado e humilde que pode ser confundido com o próprio Senhor Jesus. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde. Em nome de Jesus. Amém. Por que você tem sofrido? Qual o objetivo dessa luta que você está passando? Pastor, qual é o propósito do sofrimento? Em primeiro lugar, o texto nos diz a humildade. Mas o segundo propósito do sofrimento é a dependência. Pastor, qual é um outro propósito do sofrimento? Dependência. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 8 e 9. Eu leio 8, a igreja 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vocês o 9. O sofrimento de Paulo é excruciante, a ponto de levá-lo a orar. E preste atenção, amado irmão, na inusitude dessa situação. Por quê? Porque Paulo é alguém que já orou para curar muita gente. Paulo já orou e Deus ressuscitou morto. Pessoas recebiam os lenços de Paulo e demônios eram expulsos e elas eram curadas. Mas agora que está Paulo na sua fragilidade, dizendo: Senhor, eu estou sofrendo muito. Está doendo, Senhor. Está doendo demais. Tira essa estaca de mim, Senhor, por favor. E ele ora uma vez e nada. E ele volta porque ele sabe que Jesus é misericordioso. Senhor, está doendo. Senhor, estou sofrendo, não estou suportando, Senhor, me ajuda. E nada. Parece que o céu está fechado. E ele volta de novo: Senhor, tira essa estaca de mim, Senhor. Ela está me atrapalhando. Eu podia ser mais útil sem ela. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, querido amigo e irmão, muitas vezes nós achamos que deveríamos estar no lugar em que nós seríamos mais úteis e mais frutíferos. E nem sempre Deus nos coloca no lugar onde nós podemos ser mais úteis e mais frutíferos, mas sempre Ele vai nos colocar no lugar em que nós seremos mais dependentes dEle. Paulo viveu coisas gloriosas. Nenhum apóstolo teve fruto no ministério como Paulo teve. Em poucos anos ele teve um ministério espetacular, onde ele chegava acontecia um avivamento. Mas agora aqui o Senhor está dizendo para ele que a minha graça te basta. Graça, amado irmão, é favor imerecido. Graça é veículo da glória de Deus. Graça é o favor imerecido pelo qual Deus perdoa os nossos pecados, porque Ele deu Cristo Jesus na cruz para nos salvar. Graça é veículo da glória de Deus, porque pela graça você recebe todas as bênçãos do Senhor, é perdoado de seus pecados, tem vida eterna, vê o brilho do resplendor da glória de Deus na face de Cristo. Pela graça os seus pecados são perdoados e pela graça Deus vai te suportando a cada dia. Graça significa a própria presença do Senhor na nossa vida. Graça é atributo de Deus. O Senhor está dizendo para ele: Paulo, você já tem o meu perdão, você já tem a minha salvação, você já tem a minha vida eterna, você já tem a minha presença na sua vida. Paulo, eu te basto. A minha graça te basta. E tem mais. O meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. É quando alguém que se torna fraco que eu cumpro o meu propósito na vida daquela pessoa, para que ela veja que grandiosas coisas acontecem na vida dela, não pela capacidade dela, mas por causa do meu empoderamento. A palavra poder significa capacitação, empoderamento, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Paulo aprende que ele tem que depender da graça de Jesus. Você tem dependido da graça do Senhor na sua vida? Você chegou a uma determinada situação que você já não pode fazer mais nada com respeito a um problema que você tem. E agora você só precisa depender da graça de Jesus. Você chegou a uma determinada situação que você não pode fazer mais nada e só precisa depender da graça de Jesus. Alguns dias atrás, amados irmãos, eu vi o testemunho de um pastor que é muito usado na exposição da palavra de Deus, e de repente ele pregando o evangelho para um dos filhos, o filho chegou e falou assim: pai, não pregue mais para mim, eu não acredito no seu Deus, eu não acredito no seu Jesus. O que esse homem vai fazer? Ele só pode depender da graça de Deus. Ele só pode esperar em Jesus. Porque ninguém quebra a cabeça de ninguém. É só o Espírito Santo que transforma o coração. Deus nos coloca em situações inusitadas para que nós aprendamos a depender da graça de Jesus. Ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim, eu nele, esse vai dar muito fruto. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, você não pode nada. Então Deus traz o sofrimento para a nossa vida, para que nós entendamos que nós somos totalmente dependentes da graça de Jesus. Dependa do Senhor. Deus te colocou nessa situação para te mostrar que o seu músculo não resolve, que a sua inteligência não vai resolver, que a sua capacidade argumentativa não vai fazer nada. É só depender da graça de Jesus. Diga para o Senhor: eu sou totalmente dependente do Senhor. É difícil, irmão, quando Deus quebra a nossa soberba, quando Ele nos mostra que nós não temos o controle. Mas é aí que nós somos mais abençoados. Porque quando nós somos fracos, é aí que Deus nos fortalece. Talvez você está vivendo uma situação assim. Talvez a mesma situação daquele pastor. Um filho que chegou e disse: mãe, eu não quero saber da igreja. Pai, eu não quero saber de evangelho. Estou cheio disso. Sai para lá, não me fala mais nada. Talvez uma grande luta, um grande desafio. Você tinha um projeto pessoal, trabalhou numa empresa a vida inteira e de repente a empresa desliga você. E você não sabe mais o que fazer. Pastor, eu só fiz isso a vida inteira. Como é que eu vou arrumar um emprego semana que vem, pastor? De repente a pessoa que você ama, em quem você investiu a vida, essa pessoa de maneira descarada engana você, trai você. E você fica sem chão onde pisar. Será que Deus não me ama, pastor? Por que Ele está permitindo que eu passe por tudo isso? Ou de repente você se sente mal, vai ao médico, vê um diagnóstico, fica assustado, mas vai ao doutor e ele diz para você que é câncer. E aquilo balança você. Por que Deus está fazendo isso? Ele está dizendo para você assim: minha filha, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta. Você vai experimentar o meu poder. Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos dê um coração dependente, amém, meus irmãos? Que Deus nos livre de soberba. Que Deus nos livre de revolta. Que Deus nos livre de murmuração.
Que nós saibamos que quando nós somos fraquinhos, estamos ali chorando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pequenininho. É ali que o poder de Deus vai se manifestar. Porque quando nós achamos que somos alguma coisa, Deus não se manifesta, porque Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Mas quando nós somos fraquinhos, pequenininhos e totalmente dependentes, aí o poder dEle vai se manifestar na nossa vida. Porque aí somente o Senhor vai ser glorificado sobre tudo e sobre todos. Que Deus te dê um coração dependente. Não se rebele, não se revolte, não se afaste de Deus, não murmure, chore na presença do Senhor. Ele está ouvindo as suas orações, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele sabe da sua dor, Ele deu Cristo por você. Dependa totalmente do Senhor. Que o Senhor te dê um coração dependente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Por que você está enfrentando tão grande sofrimento? Como você tem reagido no dia do sofrimento? Pastor, eu preciso entender. Qual o propósito de Deus com isso? O propósito do sofrimento, em primeiro lugar, é repita comigo, vamos, humildade. Em segundo lugar, mas o texto diz mais para mim e para você nessa manhã. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz que o propósito do sofrimento é o contentamento. Pastor, qual é o propósito do sofrimento? Contentamento. Vou perguntar, você vai responder, vamos lá? Igreja, qual é o propósito do sofrimento? Vamos lá? Na mesma sílaba aqui, vamos lá? Contentamento. Versículo 9, na segunda metade diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10 todos juntos, vamos lá? Pelo quê? Paulo já aprendeu que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então agora ele reconhece que ele é fraquinho. Mas aí ele usa aqui essa expressão de boa vontade. E aí, mais uma vez, eu fui fazer exegese do texto. E na língua original você fala assim, não, tudo bem, de boa, aceito isso daí. Mas a ideia não é essa. A ideia dessa palavra de boa vontade significa com muita alegria. Eu aceito, Deus, o sofrimento. Paulo está dizendo, eu abraço o sofrimento. Se vem de Deus, ele está dizendo, sofrimento vem de mim. Eu abraço o sofrimento com muita alegria. É isso que ele está dizendo. Eu me gloriarei nas fraquezas. O que é isso, pastor? Esse negócio de se gloriar. Paulo está dizendo que ele vai ver aquele sofrimento como uma glória para ele. Quando bater a tristeza, a depressão, ele fala, pera aí, rapaz, Paulo, não se entristeça. Esse sofrimento é uma glória para você. Deus enfiou uma estaca, permitiu que o diabo batesse na sua cara, para que você fosse mais dependente de Jesus. Então Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Ele quer que o velho homem morra em você, e você seja mais parecido com Cristo. Então se alegre em Deus, porque esse sofrimento tem o objetivo de abençoar você, Paulo. É isso que Paulo fala para si mesmo. De boa vontade eu me gloriarei. E ele usa o termo fraquezas. Essa palavra fraquezas, no nosso português, pode ser traduzido literalmente como está totalmente extenuado. Eu me glorio quando eu estou extenuado. Irmãos, tem dia que a gente está doente, fica fraco, não consegue fazer nada. E eu não sei para você, eu que sou uma pessoa que gosta de agir, quando eu não consigo fazer nada, eu fico agoniado. É Deus humilhando. Mas Paulo diz, eu vou ficar feliz quando eu estiver fraquinho. E aí ele diz aqui, por quê? Porque quando isso acontecer, vai repousar, essa palavra repousar significa habitar. Vai morar dentro de mim o poder de Jesus. Louvado seja Deus.
Quanto mais fracos nós somos, nós vemos o poder do Espírito Santo de Deus se manifestando na nossa vida. Porque aí, se grandes coisas acontecerem, não é por nossa causa, irmãos. É por causa do poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Então, Paulo exulta no versículo 10. Pelo que eu sinto prazer, e prazer aqui é deleite, recebo de boa vontade as fraquezas. Ou seja, quando eu estou extenuado, não consigo fazer nada, eu me deleito em Deus, é isso que ele está dizendo. Também nas injúrias, quando falam mal de mim, quando me difamam, quando me descaracterizam, quando ficam fazendo fofoca a meu respeito, eu me deleito. Louvado seja Deus. Paulo é melhor do que nós. Ninguém gosta quando fala mal da gente. Mas Paulo já não está nem aí, ele aprendeu a depender do Senhor. Ele diz, eu sinto prazer nas injúrias, quando eu não consigo falar nada e quando me atacam também. Mas ele diz, eu sinto prazer nas necessidades, quando eu necessito do agir de Deus, quando Deus vem agir na minha vida. Também nas perseguições, quando me apedrejam, quando me perseguem, quando me botam na cadeia, mas também nas angústias. Essa palavra angústia significa literalmente não ter espaço, estar apertado. É um sentimento de angústia no peito. Paulo diz, até quando eu me sinto angustiado, eu me alegro no Senhor. E ele diz por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, essa é a maturidade da vida cristã. Em Filipenses 4, o apóstolo diz, eu aprendi a viver contente em toda situação, tanto sem estar humilhado, como sem ser honrado. Tenho experiência de escassez e de abundância, sem ser rico e sem ser pobre. E diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é a maturidade da vida cristã. É saber que quando você tem Cristo na vida, você pode viver momentos gloriosos. E pode ser abençoado e agradecer a Deus quando é próspero. Mas nos momentos de dificuldade, de angústia, de escassez, de luta, você não perde a sua alegria. Você não perde a sua esperança. Você não perde a sua razão de viver. Porque a sua alegria está em Cristo Jesus. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, disse que Deus sussurra nas nossas bênçãos e nas nossas alegrias, mas Ele grita nos nossos sofrimentos. O sofrimento vem para te ensinar o contentamento. Nesses dias de férias eu li o livro de Jó. Eu acho que eu me debilitei porque nos primeiros dias de férias eu aproveitei para ficar lendo de madrugada o máximo, irmãos. Falei, estou lendo aquele livrão, Escravidão, né? O primeiro volume, vou ler os 3 desse autor aí que lança pela Globo. Esqueci o nome do autor agora, meu Deus. Laurentino Gomes. Estudando sobre a escravidão da África. Interessante demais. Eu ia todo dia até 1h30, 2 horas. Falei, Deus, eu tenho que devorar esse livro aqui. E aí, Paulo está dizendo aqui, também, mas eu li o livro de Jó. E vendo sobre a escravidão, nós vemos como os africanos sofreram quando foram transferidos para o Brasil. Eu ainda ontem lia no livro, quando ele conta a experiência de como quando um negro era queimado, né, para ter a marca do seu senhor na África. Eles pegavam o ferro, botavam na brasa até ficar vermelho o ferro. De repente, então, eles passavam cera na pele daquela pessoa e colocavam um papel para não grudar o ferro e arrancar a pele totalmente. E aí não teria marca nenhuma. E de repente passavam cera, botavam um papel mais grosso e pegavam aquilo e a pessoa esperneava, tinha que ser 5, 6 homens para segurar. Sofrimento terrível. Nossa história é a história de luta. Agora, irmãos, a Bíblia conta a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Eu vou pregar sobre esse texto à noite. Ele tinha 11.500 animais. Ele tinha 10 filhos. Um dia os anjos vieram comparecer diante de Deus, e Satanás veio no meio deles. E Deus perguntou para Satanás, Satanás, onde é que você tem andado? Rodeando a terra e dando a volta por ela. O primeiro dono de agência turística foi o diabo. Hein? Rodeando a terra e dando volta por ela. Hein? Senhor, meu bem, se observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Também pudera. O Senhor deu tudo para ele.
botou uma cerca ao redor dele, o homem é abençoado em tudo que faz, tira tudo quanto tem Deus, e ele vai blasfemar, vai falar mal de ti na tua cara. O Senhor topou a aposta. Vai lá, tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E a Bíblia conta que num dia, em 3 episódios diferentes, de repente vem os caldeus, levam parte do rebanho de Jó. De repente cai fogo do céu e consome parte do rebanho de Jó e todos os seus funcionários. Em outro momento, mais outros sabeus levam todo o rebanho e Jó entra em bancarrota num só dia. Falência total. Se não bastasse tudo isso, quando ele pensa que já não tem mais tragédia para acontecer, alguém chega dizendo que veio um vento, que bateu na casa onde os meninos dele faziam um banquete. A casa caiu sobre os meninos. Os 10 morreram de uma vez. E aquele funcionário disse, só eu escapei para contar para você a notícia. Como é que você reagiria? A Bíblia diz que Jó se levantou, rapou a cabeça, rasgou suas vestes em atitude de sofrimento, prostrou-se em terra e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele sofre, rapa a cabeça, rasga a roupa, expressa o luto, reconhece a limitação, sair nu do ventre da mamãe, não vou levar nada dessa terra, mas reconhece a soberania de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, ele adora, bendito seja o nome do Senhor. Alguém que é tremendamente impactado por uma grande tragédia, mas ainda ama a Deus, ainda se contenta em Deus, ainda glorifica a Deus. Como você tem reagido nos dias do seu sofrimento? Você é um murmurador? Você só vive reclamando? Você é um insatisfeito? Como é que nós temos reagido, irmãos, no dia do nosso sofrimento? Pastor, eu não tenho reagido como Jó. Eu não tenho me tornado humilde. Eu não tenho sido uma pessoa dependente. Eu não estou contente com o que Deus está fazendo na minha vida. O que eu faço, pastor? Hebreus 12:3 diz o seguinte, considerai aquele que sofreu tamanha oposição de pecadores, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considere que tudo que Paulo sofreu, que tudo que Jó sofreu, não se compara àquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário, para pagar os meus, os teus, os nossos pecados. Ele recebeu a ira de Deus. Ele sofreu na cruz o peso que você sentiria no inferno. E ele não desmaiou. Ele deu a vida na cruz por você. Porque ele te amou tanto, a ponto de mudar a sua vida. Se você quer aprender a reagir no sofrimento, se arrependa dos seus pecados nesta manhã. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que nunca ninguém te amou como Ele. Creia que Ele pagou os seus pecados na cruz. Terrível foi a sua dor. Mas Ele venceu a morte, para que você não sofresse eternamente, mas para que você passe a eternidade na presença do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo e vai ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a enfrentar o sofrimento nesta vida de maneira humilde, de maneira dependente e com contentamento na sua vida. O Espírito Santo pode fazer isso em você. Coloque a sua fé somente em Jesus. E Ele então há de transformar o seu coração. Encher você do Espírito Santo de Deus. E de repente você vai entender que o sofrimento veio para fazer de você alguém mais humilde, alguém mais dependente, alguém mais contente. Que Deus opere a vontade dEle na tua vida. Que Deus te dê a bênção de ser humilde, dependente e alegre e satisfeito no Senhor. E que Deus te dê vitória em todo o seu sofrimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.